Dudu Nicásio, seja bem-vindo ao Esquema Novo. Como vamos? Ô, galera, satisfação, boa noite aí. Tudo Boa bem? noite. Boa Tudo bem, noite. satisfação demais aqui. Uma alegria, né, Dudu, te receber aqui. E uma alegria também a gente pensar, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, estamos vivos. Pô, E você está incrivelmente. lançando um disco, né? Que é Vida em Movimento. Na hora que eu vi o nome do disco, eu pensei na hora. Eu falei, gente, muito auspicioso Dudu lançar Tudo a ver com os esse, Obrigado. nossos tempos, né? com os nossos tempos, um sétimo disco, né? Sete é um número muito cabalístico, assim, Super, super. e, e vida em movimento, né? Agora, nessa retomada com show presencial. O que está passando na sua cabeça aí, Dudu? Oh, pois é, cara, assim, eu tô primeiro muito agradecido, né, pessoal, porque assim, a gente passou por tanta coisa, né? Esse momento de pandemia, essa loucura, e todo mundo, né? Angústia, medo, sofrimento e também esperança, né? Eu acho que a ideia desse disco, assim, tem muito essas coisas todas, mas tem uma carga de esperança muito grande e de gratidão, né, por a gente estar seguindo, por poder fazer o trabalho, né? Tem tanto tempo que, né, nós todos aqui, né, estamos nesse jogo e a gente sabe muito bem o que é isso, né? As alegrias e as dificuldades, né? Não é simples fazer um trabalho, você lançar, enfim. Então, antes de mais nada, eu estou feliz pra caramba assim, de ter feito e da gente estar conversando, de poder fazer o show, fazer o show amanhã, né? Poxa, tem mais de 2 anos que não tem um show presencial. O outro disco eu já lancei ele online, vai. Então, assim, eu tô doido para chegar a hora de lançar e tal, da galera escutar. Amanhã já está na plataforma, né? Isso. Então é isso. As informações do show vocês já estão vendo aqui embaixo amanhã, lá Aí, no Minas, né? Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas, isso todo o aí, nome, cara. mas é lá no Minas. Ô, Dudu, tem uma coisa que a gente está conversando aqui, até com todos os artistas, né? Dessa nossa retomada do Esquema Novo e até com todos os artistas que estão retomando agora carreira, lançando discos e shows. É um pouco voltar para trás e entender o que foi esse período para você. Você estava no grupo daqueles que produziram muito durante a quarentena ou não produziu nada? Ou como é que foi para você esse período? Olha, eu produzi assim, fiz músicas, né? Acho que a maior produção foi ter feito esse disco, ter gravado. A gente gravou ele na pandemia. Algumas músicas, poucas, foram feitas durante a pandemia. A maioria foi um pouco antes, assim, um ano antes. Nesse intervalo entre o meu último disco de 2017 e agora. Aí tem umas duas que são anteriores, que estavam assim no baú, mas aí, na pandemia foi esse processo de gravação desse disco e do outro, do Fera Neném, do bloco infantil, que também foi todo gravado na pandemia, e aí teve o lance de fazer animação e tal, então teve esse trabalho muito dentro de casa, assim, interno, né? Mas eu não fui da galera que ficou fazendo live e tal, eu não me dei muito bem, assim, com essa coisa de estar aqui falando e tal, para um público, enfim, isso eu não fiz muito, eu fiquei mais criando e fazendo as gravações, né? Ô, Dudu, a gente estava conversando com o Nobá na semana passada, né? E ele, no disco dele novo agora, ele apostou num formato bem Big Band e tal. Eu estava vendo uma entrevista no Estado de Minas, você falando que você conseguiu a estética, tipo uma sonoridade que você buscou por muito tempo no Oceano Brilhante, que é de 2017, né? Isso, E eu isso. fiquei pensando, e que é parece que é um disco seu bem mais intimista mesmo e tal. Eu fico pensando assim, para qualquer artista, ainda mais assim, celebrando 20 anos de carreira, muita gente acha que é fácil, né? O artista já nasce com aquela, já começa com aquela identidade meio ali, prontinha ou quase isso. E eu fico imaginando que é meio contrário, né? No começo de carreira deve ser muito fácil você saber o que você não quer, né?
não exatamente o que você quer. Porque é uma coisa que eu vejo que você citou, que muitos outros artistas acabam falando, né? Mencionando, lá pelo 5º disco, aí sim eu acho que eu consegui o som que eu queria, que eu me encontrei nessa essa minha marca mesmo. É por aí? Assim, obviamente que é sem desfazer das coisas que foram feitas antes e tal, mas eu sempre fiz trabalhos muito coletivos, vamos dizer assim, né? Ou em dupla. Então, o meu primeiro disco foi com a cantora Leopoldina, as músicas eram minhas, todas minhas, mas tinha umas 60 pessoas que tocaram no disco. Aquele disco tem uma coisa que vai muito além da minha ideia artística, entende? Para o bem e para o mal, enfim. E depois veio o Dois do Samba também, que era uma dupla de samba, e que aí a produção ficou toda na mão do meu parceiro, que é um disco super alegre, super feliz e tal, mas que tem também uma coisa que é de bola dividida ali, em termos de estética mesmo, compreende? E eu acho que a partir do momento que isso foi avançando, tem o Coisa de Louco, que é de carnaval, que os meninos da Fase Rosa, eu nem fui no estúdio, eles foram, as músicas são todas minhas, mas eles fizeram tudo lá. Tem coisas que eu não faria como eles fizeram, inclusive eles fizeram mais bonito do que eu havia pensado. Mas, enfim, é uma coisa de sinceridade com o que eu sou mesmo, com a forma como eu me identifico. Eu acho que no Oceano Brilhante foi o primeiro que eu olhei ali, o disco no final, e falei, cara, isso é tão parecido comigo. Engraçado, porque já era 2017, já tinha 15 anos que eu estava fazendo. E, enfim, ainda bem que foi, né? E talvez seja o disco, porque a gente não fica escutando os nossos discos, mas é um disco que quando acontece você vai na casa de alguém coloca para te agradar, vai, não sei. Ou às vezes toca no rádio, quando eu escuto, é o que eu mais gosto. Então, assim, e aí depois disso veio esse desafio. O que eu vou fazer depois disso? Porque esse foi tão próximo, porque era um violão e uma percussão, então era mais simples e a ideia artística também, eu cheguei para o delegado e falei, cara, vamos fazer isso desse jeito? E o Delegas, ele tem esse perfil dele, eu acho que da inteligência dele, de ser um cara muito generoso. Então ele já chegou e falou, vamos, o que você pensou? Então ele tem esse poder, vamos dizer assim, de fazer essa coisa daquele bicho que meio que transforma em outros, né? Ele sabe vestir o santo alheio, vamos dizer assim, né? E eu acho que com isso ele fez, e com esse outro agora foi além, porque agora, como a gente já tinha feito o Oceano Brilhante, ficou o desafio desse. Agora, poxa, não quero repetir aquele, mas eu também não quero perder o que foi feito naquilo. E aí eu acho que o que me deixou feliz e deixou ele também foi que a gente conseguiu, vamos dizer assim, aprimorar essa parceria aí de compositor, produtor, que funcionou muito bem desde o primeiro momento, assim, de concepção artística, de timbragem sonora, de entendimento do universo de cada música, da construção das músicas em si. Tipo, olha, por que entra essa? De construir uma linha. Então, isso foi muito legal. Assim. Também na hora que eu escutei o disco final, O Vida em Movimento, eu falei, nossa, cara, consegui, porque eu tinha esse receio, sabe, né? Então, por exemplo, no Oceano Brilhante, é um disco que eu acho que eu estava cantando melhor do que os outros, e eu tentei me preparar para isso. Então, nesse agora, também tinha esse desafio, pô, eu não posso cantar pior. Então, também, o que para mim é complicado, porque eu sou um compositor, eu canto pouco, né? E você canta pouco, a tendência é que, né, com qualquer coisa que você faz pouco, você vai fazer, você vai perdendo ali a coisa. Então, teve toda essa preparação, enfim. Agora, você falou dessa autocrítica aí que você está vendo, né? Eu não gosto de ficar ouvindo meus discos. Muitos artistas também falam. Eu lembro que o Cazuza é um caso clássico. O Cazuza falou que tinha pavor de ouvir os discos dele, a voz dele. Ele não ficava se ouvindo. Você chega a ter essa coisa de não quero ouvir minha voz, ou quanto a isso, não? Eu já fiquei mais, assim, mas eu fico muito desconfortável quando estou na casa de alguém e que aí, vou botar o som aqui, entendeu? Então, tinha época que eu ia no banheiro, eu falei, nossa, cara,
E o Não é problema nem é que- pedir para você pegar o violão e tocar, não. É ouvir o disco, né? Ouvir. É. Eu pegar o violão também é complicado, porque eu toco, cada Também, vez né? eu toco menos. Então, e aí você vai assim no lugar, a pessoa vai achar que você está tocando tudo. Eu falei, nossa, cara, pô, tem um ano que eu não toco violão. E eu tocava muito violão e cada vez menos toco. Enfim, mas o negócio Mas de por ouvir. quê? Por que que cada vez você menos toca, Dudu? É por conta do correria. Eu tenho a coisa Vida em da. movimento. Não, Eu tenho a tem coisa uma coisa, da Dudu. dupla carreira, né? Porque Eu ia até te perguntar isso. Você é mestre em direito, né? Eu não sabia disso, né? eu tenho Como é que funciona essa dupla carreira? E eu vou além. Você diria que a sua carreira do direito influi na música e a música influi na carreira? De que forma? Olha, eu trabalhei durante 20 anos na UFMG, coordenando um programa de direitos humanos e que, vamos dizer assim, formou o meu entendimento, assim, o meu ponto de vista das coisas. Esse disco agora, em termos de conteúdo, é o que mais fala das coisas que eu faço no direito, sabe? Hoje em dia eu não trabalho mais na FMG, eu trabalho numa consultoria em São Paulo, então fico viajando, o que me tira um pouco do instrumento. Mas os assuntos, eles me chamam muito, né? Então, por exemplo, lá amanhã no show vai ter uma surpresa que o Moacir Luz vai cantar uma música, assim, de longe, virtual, no show presencial. E é uma música, legal. a última música que a gente fez, e eu estava na Amazônia, que é um trabalho que eu tenho feito lá direto agora, com Você comunidades está trabalhando com ribeirinhas. meio ambiente, né? É meio ambiente, mas na perspectiva de direitos humanos, né? Do cuidado ali Sim. com as comunidades e tal. E assim que eu cheguei, eu voltei e fiz a letra. E mandei para ele que fez. Então a música, ela tem tudo a ver, assim, tipo, ela fala desse deslumbramento, assim, com aquele lugar, né? Do barco, do mundo maravilhoso que é para além daqui, né? Então, assim, isso já foi muito difícil, porque é uma coisa que é uma pessoa que faz mais de uma coisa. Então, isso é sempre complicado, não é indicado, né? Porque ou você trabalha muito, às vezes você falta nos lugares, né? Tipo, ou em termos de atenção, ou de aprofundamento. Isso já foi, para mim, já foi muito, muito motivo de dilema. Hoje em dia, é menos assim. Então, o que eu tento fazer é, olha, eu vou gravar o disco, então eu vou criar um espaço aqui para conseguir dedicar essa gravação e fazer isso direito. E vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos, vida em movimento, vamos Vida em movimento. vivendo, né, Dudu? Total. Que é isso? Porque, na verdade, quase todos nós é o se vira nos 30 mesmo. É sempre essas duas, equilibrando pratos, né? Mas o importante é, assim, fazer o que gosta também, né? No meio dessa história toda. Total. E se você gosta das duas áreas, e elas estão se complementando de uma forma ou de outra, tá tudo certo. Fala com a gente sobre o show, então, amanhã. Você estava falando do Thiago Delegado, ele vai estar lá no show também, né? Tem Isso. participações, vai estar a turma toda. Então, o show, a gente está preparando ele assim, com todo carinho, inclusive daqui a pouco a gente vai ter ensaio e tal, vai ter uma banda, né, sob a direção do delegado, com o cavaquinho do Braga, é um time super massa, assim, o Marcelo Dai, que é genial na batera, o Pedrinho Gomes no baixo, o Batatinha na mestre da percussão, né, o Brasilino no trombone e a participação especial das meninas de Sinhá, que Que lindo! Praticamente um Dream Team. É um Big Band aí também. Porque elas cantaram no disco, né? A gente já se relaciona há muito tempo. Eu participei do lançamento do primeiro disco delas há 15 anos, então, e naquela época eu fiz uma música para elas. A gente vai cantar amanhã, a única música que não é do disco. E aí vai ser uma delícia, assim, revê-las, elas, enfim, tá? Que a gente fica trocando mensagem aqui, tá uma delícia. Vai ser uma celebração. Uma celebração mesmo. Da vida em movimento. Da vida em movimento, certíssimo. Importante, o show é gratuito, não é, Dudu? O show é gratuito. Ele é entrada franca. Aí o Minas ele tem um esquema do site do Eventim. Muita gente mandando mensagem falando que está tentando tirar o ingresso, mas não está conseguindo. Mas é só a partir de amanhã. O site fica ativo só no dia. Então, assim, legal. A partir da virada do
do dia e hoje para amanhã, que começa a poder tirar ingresso, sacou? Então fica a dica aí, importante. Só a partir de super amanhã legal. e A na gente hora, vai, né? vai ir na hora, vai ter cenário, luz, a gente vai gravar e tal, e se tudo ficar bom, né? Torcendo para ficar bom, para que a gente possa certeza que vai. Vai, Dudu, já deu tudo certo, Dudu, já tá tudo certo. Pô, legal. Sucesso, então, amanhã. Vai ser linda essa celebração, essa volta. E é isso. Pô, parabéns pelos 20 anos. Parabéns pelos 20 anos. E tudo de bom. Obrigada. E a casa é sua, gente. Volte sempre. Portas abertas no Esquema Novo para quando você quiser. Pô, Esquema Novo, super massa. Eu agradeço demais, uma delícia conversar com vocês. E é isso aí. Um abração. Valeu. Um beijo. Valeu, Dudu. Valeu, tchau. Abração. Falou.